Bom dia, que alegria a gente poder estar juntos novamente aqui no YouTube. E na sequência a gente vai orar, na sequência a gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus. O meu desejo é que você seja edificado, que você seja animado, que você seja consolado, porque é isso que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, que o que deve sair da nossa boca é edificação, é consolo e ânimo, né? Muitas vezes a gente usa a nossa boca para falar o que não deve, falar o que não presta, principalmente de outras pessoas. Mas não pode sair água doce, água salgada da mesma fonte. Vamos aprender nesses dias um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e falar mais um pouquinho conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós já queremos te agradecer por tantas bênçãos derramadas, Senhor. Somos gratos a Deus, principalmente pela vida, Pai, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, Senhor. Ó Deus, e mesmo sem saúde, Pai, nós cremos num Deus que cura também, ó Pai. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, Pai, e será para sempre, Pai. Deus, nesta manhã, nós te pedimos que o Senhor fale um pouquinho conosco, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, porque é isso que nós precisamos, é do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, me usa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Eu quero compartilhar com você o texto de Marcos capítulo 7, apenas um versículo, versículo 20, diz assim o texto da palavra. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Quem disse isso foi Jesus. E em cima desse texto, eu quero falar um pouquinho do Natal e você vai compreender por que eu li esse texto com você neste dia, nessa hora. Como podemos passar um Natal com tanto sofrimento, gente? Pessoas enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos, não de uma forma natural, mas perderam seus entes queridos estupidamente, vítima muitas vezes da violência. Eu estava conversando recentemente com um irmão lá de Guarapari, Espírito Santo, e ele mora na região lá de Mariana. Ele falou que foi uma catástrofe, que aquilo que aconteceu com aquela barragem daquela mineradora, a Samarco, matou muita gente, deixou praticamente uma vila inteira debaixo da lama, entrou no rio ali, contaminou, os peixes morreram, muitas pessoas dependiam do trabalho da pesca, hoje estão sem fazer nada, hoje estão passando por problemas muito difíceis naquela região. A gente viu recentemente também o avião da Chape, do time do Chapecó, que caiu ali na Colômbia. Que sofrimento! 71 pessoas morreram por causa da negligência humana. Eu fico pensando como que essas famílias vão passar o Natal de 2016, né? Com tanta dor, com tanto sofrimento e, economicamente falando, quantas pessoas ainda estão desempregadas, né? Infelizmente, o nosso país foi traído, né, pelos políticos que usaram do poder para benefício próprio. Me faz lembrar uma frase do ex-presidente Lula, que eles tiraram milhões da pobreza e, no meu entendimento, milhões eram pessoas. Mas eu vejo que milhões realmente foi milhões de reais e deixou todo mundo desse jeito. Talvez você que esteja ouvindo eu falar agora, talvez você não tenha nem dinheiro para comprar uma boa roupa para o Natal, talvez você não tenha dinheiro para pagar as suas contas, ou simplesmente fazer uma ceia de Natal bonita, fazer um amigo secreto, né? Enfim, um final de ano de luto, um final de ano sem dinheiro, um final de ano de sofrimento, de tristeza, de angústia. E a minha pergunta é, será que nós, no meio de todos esses problemas, será que você, talvez atravessando todos esses problemas, talvez até mesmo de saúde, será que você consegue enxergar alguma coisa boa no meio disso tudo? Eu quero desafiar você nesta hora a meditar em 3 pontos que eu julgo necessário para esse momento de final de ano, esse momento de Natal do ano de 2016. Eu desafio você a enxergar o melhor no pior. A primeira coisa que nós podemos enxergar é que nós precisamos nos aproximar de Deus. Talvez todo esse sofrimento
é para que a gente possa realmente estar na presença de Deus. Tem até uma frase muito falada, né, que eu já ouvi muitas vezes: não vem pelo amor, vem pela dor. Se a dor hoje está te trazendo esse entendimento de que você deve se voltar para Deus, você está no melhor caminho. Muito ruim quando nós nos voltamos para Deus no sofrimento, mas existe alguma coisa muito positiva que eu costumo falar até quando eu ministro em algumas igrejas, que o céu, o lugar abençoado, onde tudo está bem, onde você tem saúde, onde você tem uma roda de amigos, onde você tem dinheiro, onde você tem um carro zero, onde você tem um bom emprego, se você descobrir que ali o Senhor não está, aquele lugar aparentemente de céu, de coisa boa, de bênção, pode se transformar no inferno na sua vida. O verdadeiro céu é onde o Senhor está. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, capítulo 66, que o céu é onde está o trono de Deus e a terra é estrado dos seus pés, né? Mas quando nós descobrimos que no meio do sofrimento o Senhor pode estar ali conosco, como está escrito no Salmo 46, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, aquele lugar de sofrimento pode se transformar num lugar de alegria, pode se transformar num lugar abençoado pelo Senhor, né? Então, que a gente possa se voltar no meio de tanta luta, tantos problemas, tanto choro, tanto gemido, que a gente possa se voltar para Deus, que a gente possa se voltar para a sua palavra. Jesus, ele é chamado pelo profeta de Isaías como o príncipe da paz. E Jesus vai falar no Evangelho de João, capítulo 14, de que se nós quisermos receber a sua paz, ele não dá essa paz como o mundo a dá. A paz do mundo está condicionada a dinheiro, a coisas. A paz do mundo está condicionada. A paz do Senhor não é assim, né? A paz do Senhor é quando você recebe essa paz. Se Ele é o príncipe da paz, eu creio que Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz para te dar no meio do caos. Ele tem essa paz que vai te deixar tranquilo, vai te fazer você dormir e saber que nele nós podemos ter esperança, né? Nele nós podemos olhar para frente e saber que no meio de todo esse sofrimento nós podemos sair mais fortes. Amém? Segundo ponto que nós podemos enxergar diante do meio de tantos problemas, de tantas situações difíceis, é que eu e você nós podemos nos tornar pessoas mais humanas. É interessante de que eu tenho notado as reportagens, como Deus tem levantado pessoas para confortar o coração de quem está enlutado, como aconteceu ali na Colômbia, num acidente com o time da Chapecó, como os colombianos abraçaram a nossa causa. O que eu vi é que eles não sabiam o que fazer para mostrar um gesto de solidariedade, para dizer assim: olha, eu estou sentindo a sua dor. Como é gostoso a gente poder sentir a dor do outro, como Jesus sentia. Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas, alimentava as pessoas, não porque ele queria alguma glória para si, porque Jesus sempre deu a glória para o Pai. E isso é cristianismo, quando sempre nós damos a honra e a honra para alguém. Isso é cristianismo. Jesus sempre dava a honra para o Pai, né? E porque Jesus fazia essas coisas porque ele se compadecia das pessoas, ele se colocava na dor das pessoas. Certa vez Jesus olhou para um homem que sofria 38 anos. Eu não sei o tempo do seu sofrimento, você que está me assistindo aí pelo YouTube. Talvez seja 1 ano, 2, eu não sei. Mas diz o texto lá no Evangelho de João, capítulo 5, que um homem estava doente, estava sofrendo 38 anos. E Jesus chega ali e faz uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Aquele homem, ele estava tão fragilizado, tão marcado de dor e sofrimento, que a resposta dele para Jesus foi: Jesus, é impossível isso acontecer. Porque quando o anjo vem, toca lá na água do tanque, vem uma pessoa na minha frente e eu fico para trás. Jesus olha para aquele homem, Jesus dá uma ordem, porque a ordem de Jesus as coisas acontecem. Louvado seja o seu nome por isso. Jesus manda aquele homem levantar, e ele levantou imediatamente, pegou o seu leito e andou. Então Jesus,
Ele era muito humano. Nós podemos nos tornar pessoas humanas. Quantas pessoas têm estendido a mão para você, talvez nesse final de ano? Eu posso crer de verdade que foi Deus que inclinou o coração dessa pessoa para você. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus tem um coração do rei nas mãos, inclina para onde quer. E nós podemos nos tornar pessoas mais sensíveis. Nós podemos nos tornar pessoas como Jesus, né? Que se compadece e que estende a mão para o necessitado. Amém? Em nome de Jesus. Não fique mais duro, isso não vai fazer bem para você, né? Terceiro e último lugar que eu vejo que nós podemos enxergar, que nós podemos ser pessoas, nos tornar pessoas verdadeiras e sinceras. Esse texto que eu li fala exatamente isso. Por quê? Porque os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram assim para Jesus: olha, os teus discípulos não seguem as tradições, eles não lavam as mãos antes de comer. Só que os fariseus não fizeram essa pergunta para Jesus por causa da higiene. Porque muitas vezes aí você já pegou algum alimento que caiu no chão, aquele último pedaço do chocolate, a gente pegou, tirou a poeirinha ali, às vezes até um cabelinho que a gente viu ali grudar no chocolate e usou aquela expressão bem famosa: do mato engorda, né? Então eles não estavam se referindo à higiene, mas eles estavam se referindo a uma pessoa ser purificada, ser limpa espiritualmente falando, na alma dela. E Jesus olha para aqueles homens e fala assim: bem falou Isaías a respeito de vocês. E ali Jesus, né, chama aqueles fariseus de hipócritas, porque os fariseus, eles foram separados para ensinar a palavra de Deus para o povo, só que eles eram mais ou menos assim: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Eles eram mentirosos, eles eram pessoas hipócritas, eles viviam com uma capa, eles viviam de aparências. Talvez esse sofrimento que você esteja passando abra os teus olhos para você ser você e acabou. Eu sou o Alexandre e acabou. Você é o Mateus e acabou. Você é a Maria e acabou. Você é o Márcio e acabou. Você é o Marcelo e acabou. Não interessa quem você seja. Interessa que você tem que ser você e mais ninguém. Talvez todo esse sofrimento você consiga enxergar que você não precisa viver com uma capa. As pessoas hoje vivem de aparência. Elas querem mostrar aquilo que elas não são, né? E Jesus, ele pega e fala esse texto: o que contamina o homem não é o que entra nele, porque o que entra nele sai por lugares escusos. O que contamina o homem é o que sai dele. Veja o que Jesus falou, o que contamina o homem. Olha só que interessante, no versículo 21, Jesus falando: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus falou isso. Então, querido, todo sofrimento é para que você possa aprender a ser você mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gostam de você ou não gostam de você, o que importa é você ser uma pessoa autêntica. Não é você ser mais um, mas você ser um, e um que faz a diferença. Esse final de semana nós estivemos comemorando mais um aniversário da igreja e o Locir disse, né, que nós temos que fazer a diferença. O que é fazer a diferença? Fazer a diferença é fazer o que ninguém faz. Isso é fazer a diferença. Você tem feito a diferença? Você tem sido você ou você tem sido uma outra pessoa que não é você? Aprenda a ser você, aprenda a ser autêntico, aprenda a ser sincero. O rei Davi, ele ora e ele fala que o Senhor se agrada da sinceridade. Nós temos que aprender a ser a gente mesmo. Se todo sofrimento está te deixando uma pessoa mais fria, mais egoísta, mais calculista, cartesiana, né? Todas essas coisas vai fazer mal é para você mesmo. E ninguém vai poder te ajudar, nem o próprio Deus, porque estas coisas, esses ressentimentos, né, é a gente que tem que tirar do nosso coração.
A gente precisa limpar o nosso coração. Talvez este ano alguém pisou em você, magoou você. Abençoe a vida daquela pessoa. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Né? Esse ano aconteceu de eu me decepcionar com uma pessoa, mas hoje eu abençoo mais essa pessoa. Hoje eu honro mais essa pessoa. Porque isso foi um ensinamento do Senhor. Porque eu sou bom, não. Mas porque o ensino da palavra é pela fé. É isso que o Senhor nos ensina. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor da gente colocar a nossa cabeça no travesseiro e a gente poder dizer: Senhor, o Senhor hoje me fortaleceu para eu praticar os ensinos da tua palavra. Isso como faz bem para nós. Isso é edificar a sua vida na rocha, é obedecer os ensinos da palavra de Deus, porque o dia de amanhã eu não sei.